Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo esta mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Chovendo, mas ainda muito calor, então ainda continuamos com o fundo musical do ventilador. Segundo Samuel, capítulo 13, eu não vou ler nenhum texto, depois você confere na sua Bíblia, mas esse capítulo nos conta uma história triste. Jonadab, primo de Aminon, Aminon, filho de Davi. Temos Tamar, irmã de Aminon, logo filha de Davi. E qual é a trama? Aminon se enamora da irmã, lembrando que eles eram irmãos de mães diferentes, porém do mesmo pai. E Aminon se enamora, e ele vai pedir conselho para o primo Jonadab. Estou enamorada, estou apaixonado por Tamar. Qual foi o conselho de Jonadab? Você vai ficar adoecido, porque diz que ele estava tão apaixonado, era uma paixão tão avassaladora que ele estava doente de paixão. Aí qual foi o conselho de Jonadab? Ó, se finge de doente, fica de cama, manda chamar Tamar e pede para ela fazer o bolo ali na sua frente, o pão ali na sua frente, e aí você dá o bote. Estou falando com as minhas palavras. O que Aminon fez? Pediu para o pai para deixar a irmã ir lá fazer o bolo. Ela fez o bolo. Quando ela foi dar para ele, ele falou assim: não, manda todo mundo sair, ó, tadinho, ele estava doente. Manda todo mundo sair e aí você me dá o bolo. Quando todo mundo saiu, ficaram só os dois. Ele violentou a irmã. E quando ele pegou a força, ele era um homem, ele era mais forte, ela disse: não faz isso. Pede a minha mão para o rei. Ele não vai negar. Mas ele já estava disposto a fazer a maldade. E assim ele fez. Humilhou a irmã. Depois que ele se lambuzou, ele chamou um dos seus servos e falou: põe essa daí fora, como se ela fosse qualquer coisa, como se ela fosse uma vaga. Ela foi colocada para fora, humilhada, como se fosse uma prostituta. Colocou terra sobre a cabeça e saiu chorando e se lamentando, a filha do rei. Absalão, o irmão, quando viu, pôs a irmã para dentro e falou assim: fica quieta, depois eu resolvo isso. Absalão ficou ruminando aquela humilhação com a sua irmã. Passado um tempo, ele mandou falar para o rei Davi: olha, manda todos os meus irmãos aqui, está no tempo da colheita, chama todo mundo para comemorar. E o rei falou assim: não, melhor ir todo mundo, para nós não ficarmos pesados. Mas vai os seus irmãos. Mas Aminon não pode faltar. E foi Aminon. E quando Aminon chegou lá, Absalão já tinha falado para os servos dele: mata, pode matar. Não se preocupe, sou eu que estou mandando. E Aminon ali foi morto. Absalão fugiu. Absalão fugiu. A mesma armadilha, né? Uma armadilha. Aminon armou uma armadilha para a irmã dele. E o irmão dele, Absalão, se vingou, montando outra armadilha. Olha só que história triste. Jonadab, o primo sagaz. E quando só para completar, antes de eu entrar em outra parte, quando foi dar a notícia para o rei que os filhos tinham morrido, porque a primeira notícia que chegou era que todos os filhos tinham morrido. O Jonadab, o primo sagaz, disse assim: não, rei,
Não morreram todos seus filhos. Só morreu Aminon. Então assim, não precisa chorar muito não. Foi só um filho que você perdeu. E o tempo todo Jonadab estava ali do lado do rei. Vendo o rei chorar, vendo o rei sofrer, sabendo que ele que começou aquela trama. Quem precisa de inimigo? Quem sabe você é um Aminon, aliás, quem sabe você é um Jonadab? Ou quem sabe você tem um amigo igual Jonadab, sagaz, destruidor. Aquelas pessoas que são igual abutres, está em todo o tempo infiltrado em alguma família, em alguma amizade. Pessoas que têm prazer com a destruição. Se você serve a Deus e é um Jonadab, é hora de você pedir perdão a Deus e até o Senhor. Confessar o seu pecado. Você que tem destruído vidas. Ah, mas eu não levantei uma mão. Não, não levantou, foi só a sua língua. Foi só a língua de Jonadab. A sagacidade, a maldade. A maldade estava no coração, mas expressou com a sua boca. Quantos Jonadab? Ou quem sabe se você é um Aminon, você não consegue tomar suas decisões próprias e você procura a pessoa, e os Jonadabs, eles são predadores. Eles farejam, eles percebem pessoas que são fáceis de aceitar sugestões. Quem sabe você é um Aminon, ao invés de quando você tem uma dúvida, quando você está inquieto, quando o seu emocional está em ebulição, você não sabe que decisão tomar, você está propenso a pecar. Ao invés de você recorrer a Deus, ou ao invés de você recorrer a alguém idôneo, alguém que você sabe que dá bons conselhos, você vai recorrer justamente aos Jonadabs, porque você quer ouvir esse conselho ruim, para que no futuro você diga assim: eu até poderia não ter feito, mas foi o Jonadab que me instigou. Você, quem sabe você é o Aminon que costuma terceirizar a responsabilidade das suas decisões. Deus não tem o culpado por inocente, mas também não tem o inocente por culpado. Jonadab, o primo sagaz. Aminon, que violentou, o que ouviu a sugestão de Jonadab, porque ele era o que ele queria ouvir. Tamar, no meio disso tudo, sem nem imaginar o que havia no coração daqueles dois homens malignos, foi ali atender o irmão que estava doente, inocente. E na inocência de Tamar, a sua vida foi destruída, os seus sonhos foram destruídos. Aquele sonho que ela tinha, ela perdeu ali a virginidade dela, perdeu a honra dela, ainda que ela fosse a filha do rei. O que importava para ela ser filha de Davi? Se a sua vida estava destruída. De que importa tanto dinheiro? De que importa tanta fama? De que importa a sua posição dentro da igreja? Talvez numa liderança, esposa de um líder, mas com a vida toda destruída, fazendo de conta que está tudo bem. Tamar teve a sua vida destruída por causa da sagacidade de dois homens. Quem sabe você é uma irmã que está com a sua vida toda destruída por causa da sagacidade de pessoas, homens ou mulheres à sua volta, que te destruiu, tirou tudo que você tinha, que para os outros pode ser pouco, porque as pessoas hoje em dia não consideram mais honra como algo de valor, não consideram mais sonhos como algo de valor. E quem sabe você foi destruída, você está igual Tamar, cinza sobre a sua cabeça, andando de um lado para o outro, dizendo: Deus, o que eu faço agora da minha vida? Tudo me foi roubado. O Senhor, Ele não é igual a Absalão. Ele não vai tomar atitudes no auge da sua emoção, porque Deus, Ele não é emotivo. Mas Deus, Ele é vingador.
saiba você que assim como doeu em Absalão, sendo ele homem, doeu em Deus o que fizeram com você. Absalão, por conta disso, se tornou um assassino. Planejou também a morte do irmão. E Davi, no meio de tudo isso também, em um só tempo, teve a sua família destruída. Perdeu Aminon, perdeu Absalão. Absalão teve que fugir, se tornou um filho assassino. Perdeu Tamar, porque Tamar se tornou amarga. Os 3 filhos caíram em desgraça. Estava ali do lado dele, igual papagaio de pirata, o Jonadab, que armou tudo. As atitudes, a atitude de Aminon. E dá a entender que Absalão não sabia que o conselho tinha vindo de Jonadab. Senão acredito que ele teria se vingado dos 2. Mas o ódio de Absalão foi despertado. Irmãos, todos nós seres humanos, todos temos o nosso lado ruim, porque nós somos carne, nascemos em pecado. Mas as pessoas com quem nós convivemos, ela pode despertar o nosso lado bom ou o nosso lado ruim. E tem pessoas que parece que têm um dom de despertar aquilo que é de pior nas pessoas, porque é prazeroso para ela trazer à tona aquilo que é ruim das pessoas. Aminon se fez uma escória para o seu irmão, os outros também. Davi teve a sua vida, a sua família destruída. Se Jonadab fosse um bom amigo, quando Aminon procurasse ele com aquela angústia, com aquela paixão avassaladora, ele como amigo, estou falando daquelas pessoas que despertam o que é melhor em nós, ele teria dito: rapaz, isso aí é ruim, isso aí tá errado, vamos orar junto, vamos fazer uma campanha junto, vamos jejuar junto, vamos pro culto junto. Ele grudaria em Aminon, vamos ler Bíblia junto, até que aquilo saísse de Aminon. Mas quando ele viu a faísca, ele jogou álcool pro fogo propagar, para destruir. Jonadab tratou, tem pessoas que são assim, tratam os outros como objeto de seu prazer. Ele ficou ali como que um drone olhando. Ele tinha Aminon primeiro, depois ele tinha Tamar, depois Absalão, depois Davi. E ele ficou de cima, sabe? Vendo o circo pegar fogo e se destruindo. São pessoas que vê outras pessoas como objetos do seu prazer. Os Jonadabs. Se você tem um Jonadab perto de você, sai de perto. Não espere ele sair de perto de você, porque ele não vai sair. Enquanto ele não vê sua vida destruída. Enquanto ele não vê a sua maldade, a maldade dele te destruir. Sai de perto. Sai de perto dos Jonadabs. Sabe aquelas pessoas que se infiltram nas famílias? Ah, é amigo. O que a gente mais vê são notícias hoje. O amigo. Que depois que aquele amigo, aquela amiga chegou na família, a família já não é mais a mesma, mexeu nos relacionamentos, começa a prestar atenção, mexeu no relacionamento com seus filhos, dos seus filhos com você, de você com seu filho, dos cônjuges. Depois que essa peça foi introduzida no meio da família, seja honesto, pare para pensar. Não fique preocupado em desagradar o Jonadab, porque o Jonadab, ele não vai ter misericórdia de você nem da sua família. Ele não vai ter misericórdia da sua vida profissional, de ver você destruído. Os Jonadabs não têm cara de Jonadab.
Você só está vendo o rosto dele, mas o coração dele você não está vendo. Mas pelas suas atitudes, bastante sutis, se você tirar a venda dos seus olhos, tirar o comichão dos seus ouvidos e começar a prestar atenção, você vai perceber o quanto essas pessoas são destrutivas. Então, antes que te destrua, sai de perto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.